dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais uma aula de História. Hoje nós vamos encerrar a Segunda Guerra Mundial. Na verdade já encerramos, né? Oi, saudades! Então, saudades também desse tema. É tão legal, tão emocionante, cheio de mapas, cheio de imagens, cheio de vídeos, né? E eu não vou conseguir colocar o vídeo da Segunda Guerra da bomba atômica, porque eu vi no calendário que as coisas estão meio apertadas. Mas tá no YouTube. Alguém assistiu? Alguém foi ver? Dá uma olhada lá. Luz negra, chuva. Acho que é aqui, ó. Luz branca, chuva negra. Alguém? Acho que ninguém, né? Tá bom. Eu não, professor. Eu só assisti o filme do Resgate. Ah, tá. Do Resgate do Soldado Ryan, né? Tem lá no YouTube. Enfim, tá bom? E, bem, todo mundo aí na página 167. Todo mundo já tá com a apostila aberta para fazer a correção, tá? Bora lá? Sim? Sim! Então vamos. Olha aí, ninguém entrando. Maravilha, tá? Então bora lá. Atividade 167, eu falei para vocês que essa atividade 1, você só ia conseguir fazer se você lesse a página 166, né? Vocês lembram muito bem disso, né? Deixei muito claro isso para vocês, beleza? Bem, na atividade 1, observe a caricatura a seguir. Ela se refere à Guerra Civil Espanhola. Tá, no cartaz é possível ler a seguinte frase: reinar na Espanha. O que você acha disso? Era uma tentativa do governo republicano espanhol de mobilizar as pessoas contra os falangistas, tá? De acordo com o cartaz, quem reinaria na Espanha se os falangistas não fossem combatidos? Aqueles que... o ditador Franco, né? Como a vitória das forças falangistas é descrita no cartaz? Bem, tá lá. De acordo com o cartaz, quem reinaria na Espanha seria um governo com apoio dos partidos nazistas e fascista. O ditador Franco, ele era de extrema direita e ele, obviamente, recebeu apoio dos nazistas e fascistas, porque o governo republicano tinha uma lógica, uma pegada muito socialista, né? Lembrando que a Europa sofreu com a crise de 29, né? A crise de 29, ela representa a crise do capitalismo. Então, como eu falei para vocês, né, quando eu falei da crise de 29 e também do surgimento do movimento totalitário, os partidos socialistas crescem, né? E como resposta a esse crescimento político desse partido, você tem um partido nazista e fascista que vão acabar financiando outros partidos de extrema direita para evitar que um partido socialista governasse. No caso, por exemplo, na Guerra Civil Espanhola. Portanto, a vitória dos falangistas do governo Franco provocaria mortes e um banho de sangue no país. Então, é claramente uma propaganda contra os falangistas, contra o partido falangista que era apoiado pelo partido nazista e pelo partido fascista, respectivamente, Hitler e Mussolini. Certo? Beleza? Alguém colocou algo diferente? Alguém foi para um outro caminho? Ficou em dúvida e gostaria de falar? Não. Ok. Meu Deus, como é horrível esse ambiente assim. Olha, silêncio. Tô mexendo sozinho. Olha só, gente, que loucura esse negócio EAD. Meu Deus do céu. Não sirvo muito para isso, não. Olha, silêncio. Ah? Olá? Oi, olha, que legal. Professor, eu coloquei apenas o Francisco Franco reinaria. Acrescenta o que a propaganda ela mostra, né? Ela mostra a morte, ela mostra um governo da morte, olha as caveiras, né, que você tem ali embaixo, né? Olha o que ia ser provocado na Espanha caso o Franco ele chegasse ao poder, né? Caracterize isso, colocasse isso. Acho que foi a Marrocos que falou comigo. Foi a Ingrid de Marrocos. Foi? Foi. Tá bom, Marrocos? Você acrescenta isso aí, tá? Beleza? Na letra B, por que a Guerra Civil Espanhola é considerada um ensaio para a Segunda Guerra Mundial? Ora, é um ensaio da Segunda Guerra, tá lá no último trecho, se eu não me engano, do texto. Porque testam bombas incendiárias, aviação alemã. Então,
as armas que iam ser utilizadas na Segunda Guerra Mundial foram utilizadas na Guerra Civil, né? Por isso que ela é uma prévia da Segunda Guerra. Hitler utilizou principalmente a sua frota aeronáutica, né? A sua frota aérea, né? Melhor dizendo. A sua frota aérea, que era o grande destaque, né, do exército alemão, era a sua frota aérea e os seus tanques. O Hitler investiu em uma tecnologia de tanques muito mais rápidos e velozes, né, para a guerra. Tá? Esses foram os dois destaques bélicos, né, armamentistas da Alemanha nazista, tá bom? Então aí, a Guerra Civil é considerada um ensaio para a Segunda Guerra Mundial, pois foi uma oportunidade de ter armas que seriam usadas no confronto mundial. Beleza? Certo? Tem o Charlie Chaplin, ele satiriza Hitler e o fascismo, né, no filme O Grande Ditador. É muito bom esse filme. Tem um trecho maravilhoso, tem um trecho lindo do Chaplin, botando uma crítica bem forte aos regimes autoritários. Aí o mapa da relação aliada. Atividade 2. Atividade 2 ela tem uma reflexão muito interessante. Bem interessante, atividade 2. Estou na página 173, tá? Se você já pode ir lá. Eu vou deixar essa atividade 1 aí na tela. Sei lá, mas se alguém está copiando, enfim, não sei, ajustando as coisas, enfim, sei lá, né? Vou deixar aí. Tô lá na página 173. Beleza, turma? Leia o trecho a seguir. Há quem diga que guerra é guerra. Vale tudo. Vale tudo. Outros afirmarão que cometeram crimes horrorosos apenas porque seus chefes ordenaram. Afinal, homens normais que adoravam seus filhos, cuidavam de animais e davam dinheiro a campanhas de caridade, transformavam-se em verdadeiros monstros. Não, Maria Eduarda. Não precisa de enunciado, não. Só a página e a resposta, tá bom? Resta saber se as horríveis condições da guerra criaram esses monstros ou apenas os libertaram da fachada civilizada do homem. Letra A fala, interprete a parte grifada do fragmento, que reflexão o autor propõe. Imagina, Maria. Então, qual é a reflexão aqui do autor? Alguém gostaria de falar? Não, sei lá, não precisa nem ler sua resposta, mas comentar, falar, enfim, acho que é um debate bacana esse aqui. Professor, ele fala sobre a ideologia que o Estado impõe sobre o homem, que ele não quer fazer, ele é obrigado. Ele simplesmente tem que fazer, senão ele que morre. Certo. Ele faz isso. Essa atrocidade é algo em que é uma construção da guerra? É algo que a guerra colocou isso nele? Ou é algo que já tem dentro dele? Essa reflexão. A guerra que colocou isso nele. Não sei. Será? É nisso. Será? Não, tudo bem, sim, para você, mas a reflexão é essa. Será que dentro de nós não tem... Aí a gente vai pegar, galera, muitos filósofos tratam disso, né? Se você lembrar... Não, você não vai lembrar, né? Foi lá do 8º ano, mas o Hobbes, que falava, o homem é o lobo do homem, né? O Hobbes falava que somente um governo autoritário para segurar as paixões humanas, para a ganância humana. O ser humano, ele precisa de um Estado forte, autoritário, para segurar a sua ganância, segurar as suas paixões. Hobbes acredita, então, que o homem, ele prevalece o mal nele. Será que a guerra expõe... Será que na verdade, a gente está numa sociedade que camufla esse mal? Internamente, nós não temos esse mal? E que mal é esse, né? Será que internamente... E aí eu vou sair um pouco do tema e falar um pouco de Brasil, por exemplo, e indo para a letra B, né? A letra B fala se a gente enxerga isso nos dias atuais, né? Eu sou um homem branco. Será que eu não tenho internalizado dentro de mim o machismo? Será que eu não tenho internalizado dentro de mim o racismo? Que é colocado para mim desde pequeno? Não sei. Só que aí eu tô numa fachada civilizada, fingindo que eu não sou, mas na verdade eu sou, eu não consigo enxergar isso que está dentro de mim.
Ou, Pode ser. não sei, eu não tô aqui. Não, beleza. Sim, Fernando, depende muito. Eu só tô colocando a reflexão. Resposta eu não vou dar, não tenho resposta. Porque não dá. A brincadeira é essa. É pensar. É questionar só. Acho que essa é uma reflexão. Se a gente vai ficar refletindo aqui, depende muito, depende. Depende. Sabe? Ah, enfim, as atrocidades que acontecem na humanidade, ela é algo que está dentro do ser humano ou é algo que o meio cria e aí ele acaba executando isso? Não é algo interno nosso? Não sei. Não sei. Sei lá, pensa numa criança, pensa em vocês, sei lá, uma criança, ela, será que ela tem um instinto já, o ser humano, será que ele tem um instinto individualista? Tipo, você vê uma criança, um bebê naturalmente querendo dividir o brinquedo com o outro? Samsung J7. Esse Samsung J7 vocês conhecem quem é? Pediu para entrar. Às vezes é alguém que vai entrar aqui só para zoar. Alguém conhece? Não vou liberar não. É o celular de alguém, né, professor? Ah, mas até aí na aula passada no terceiro ano eu liberei alguém, tipo, ó, Carlo. Ó, pensa, a aula são 10h56. A pessoa vai entrar agora na aula? Bem estranho isso. Bem estranho. Ah, eu vou... Professor, deixa não, que se precisar entrar, eles avisam para aceitar. Eles avisam alguém aí de vocês, aí eu libero, tá? Eu acho, o Fernando falando aqui, o Fernando Mota, eu acho que quanto mais controle um humano tem de outra pessoa, mais ele vai tentar impor sua ideia achando que está certa. Será que, mas você está dizendo, será que a gente tem ideias autorais? É possível ter ideias autorais sem nenhum tipo de influência, Fernando? Sim. Tem? Você acha que a ideia... Fala. No passado, não foi alguém que, tipo, não tava a ideia passando pelo iluminismo. Alguém foi lá, pensou e passou essa ideia adiante, mas alguém pensou naquilo primeiro. Certo, logo... É possível você ter pensamentos autônomos. Era uma época que ninguém pensava aquilo. Alguém foi lá e pensou. Certo, mas dentro desses pensamentos autônomos, por exemplo, eu acho que os humanos moldam as ideias. Existe uma ideia autoral sua? Pensando aí, alguém falou... O professor, eu acho que o humano ele nasce com uma predisposição, tipo, de algo que ele queira seguir, e aí a sociedade vai moldando conforme ele vai absorvendo as informações. Sei lá, é possível... de novo, a minha pergunta é possível você ter uma ideia autônoma? Sei lá, a ideia que você tem, ninguém falou antes. É uma ideia autoral sua? Será que a gente não tem influências de correntes de ideias? Não. De percepções? Eu acho que é as informações que você vai obtendo durante a sua vida. Certo, mas essas informações que você vai obtendo ao longo da sua vida são informações passadas da mesma forma? Sim. Não, depende do lugar que você tá. Até por isso que Exato. tem muitas pessoas que vão pro crime, muitas pessoas que acontece isso por causa das influências, né? Exato, exato. Por exemplo, o que vale mais? A opinião de um médico para você, ou para vocês, né? O que vale mais? A opinião de um médico para curar a sua doença ou a opinião da sua avó, que tem um vasto conhecimento aí de vida? Perceba Do médico. vai do médico. Mas por que do médico e não, sei lá, da sua avó ou de um líder indígena xamânico para curar aquele negócio? Por que o médico? Porque existe uma força que faz com que, mano, é do hospital que saem as informações sobre saúde. E são as melhores possíveis. Há uma força que nos leva a isso, a crer nisso. Eu não estou falando que isso é errado, não, mas há uma coisa tipo, não, é hospital, é médico que fala sobre saúde. A minha avó não sabe nada. Minha avó não manja. Ela não tem direito. Direito ela tem, mas ela não tem legitimidade. Ah, vai falar, eu não vou ouvir o médico.
Porque existe toda uma força por trás que nos guia a dar mais valor a opiniões de determinadas pessoas ou de outras pessoas e guia nossas ideias e pensamentos. Pensar nisso, que tudo é um conjunto de forças de imposição, é muito louco você pensar nisso. Você ficar brisando nisso. Fala, caraca, mano. É tudo uma questão de imposição social, de forças aí sociais que nos levam a determinadas formas de pensamento. A minha avó tem experiência de vida, o médico estudou anos para isso. Então não vale o conhecimento da sua avó. O médico tem a solução de tudo. Ou o conhecimento de um indígena, de uma planta medicinal, que tem a cura, por exemplo, de uma bronquite. Não sei se bronquite tem cura, gente? Alguém tem bronquite, sabe me dizer? Não. Não tem. Vai me dizer, o que me garante que um indígena, um cara nativo da floresta amazônica, não tenha lá o remédio para bronquite? E é sério, não tô zoando, não. É sério. A minha tataravó, ela tem a teoria que ela acha que ela sabe tudo das curas das doenças. Ela pega as plantas, ela se acha bruxona. Ela é lá da Espanha, aí ela pega... Fala, desculpa. Não, ela pega as plantas e começa, tipo, o cara tá com dor nas costas. Os caras vão lá na casa dela só pra pagar, porque passa às vezes o negócio. Ela fica com fila lá na casa dela. Ela é tipo benzedeira, esses bagulhos. Justo. Ou você vai dizer para mim, vocês vão dizer para mim então que as indústrias farmacêuticas elas querem encontrar a cura para várias doenças? Ou elas querem continuar comprando ou vendendo os remédios, sei lá, sem cura, ou os tratamentos, que é mais será que é vantajoso? Olha a pergunta que eu vou fazer, vou mudar. É vantajoso, será, eu descobrir a cura para determinadas doenças, financeiramente falando? Será que não tem essa influência? Será que não tem essa influência econômica? Meio pesado isso aí que eu tô falando, e tem. Você acha? Indústria farmacêutica quer cura para determinadas coisas ou não? Ou os hospitais? Olha só a fala de um cara, de um dono de hospital, reclamando, falou, olha, os hospitais vão falir porque não tem ninguém, não tem mais acidente de carro. Olha que absurdo, gente. A galera precisa voltar a circular na cidade porque para ter acidente de carro, porque senão o hospital vai falir. Olha a fala do cara, velho. Eu falo, eita, porra. Eu falei, mano, como assim, velho? Eu acho que a economia move a maior parte das ideias. Com certeza. Eu acho também, Fernando. Acho que a economia, não importa qual vertente econômica que você apoia, ela move sim as ideias. Mas será que a gente vai ser ingênuo a esse ponto? Enfim, entende o que eu quero dizer? São forças, ideias, enfim. Nossa, fomos longe, né? Brisei, né? Brisei. Eu já vi algo parecido falar em um livro. O que é, Ju? Era um livro é um livro de aventura e o personagem, tipo, ele começou a aprender algo meio que fora do planeta Terra. Ele saiu de lá e aí, tipo, ele começou a aprender mais também sobre o próprio planeta. E uma coisa que falou é que tudo que a gente aprendia aqui era manipulado. Então a gente não podia saber o que acontecia lá fora para não ter novas descobertas. Então eles só deixavam, tipo, descobrir algumas pequenas, que pra gente era muita coisa, mas pra eles era uma coisa pequena, pouca, porque só pra gente sentir que tava descobrindo algo novo. Mas aí, entendi o que você quis dizer, mas quem disse que nós não somos manipulados? Ora, eu tenho conhecimento de teorias, eu já leio o que você colocou, Fernando. A gente é influenciado por teóricos alemães, franceses e ingleses. Não vai dizer que não tem um teórico camaronês? Um teórico egípcio, angolano. Mas por que não chega? Aí vem o âmbito econômico. Aí você viu o imperialismo, né? Esse ano e ano passado, quando a gente falou de Primeira Guerra Mundial. A imposição europeia, essa imposição eurocêntrica. Não é um tipo de manipulação? É um tipo de manipulação. Não existe conhecimento, na minha percepção, não existe um conhecimento 100% autônomo, autoral. Não, velho. É ingenuidade nossa. Ingenuidade. Existe uma opinião sem nenhum tipo de influência? Eu acho impossível. É impossível. Impossível.
Os nossos conhecimentos são pautados de um passado, de uma herança, por exemplo, eurocêntrica. Como ditado, a ignorância é uma virtude. Às vezes é bom ser leigo em algo. Eu discordo totalmente disso, Fernando. Eu não concordo. Quem disse isso foi, agora não sei se foi um filósofo grego, falando a ignorância é uma bênção. Eu leio a frase desse filósofo como uma ironia. Você não quer ter noção das coisas que acontecem com você? Das coisas que te influenciam? A ignorância é uma bênção? Eu também discordo disso. Eu acho que a ignorância é uma bênção. Como assim? Não é porque você não tem conhecimento daquilo que aquilo não acontece. É melhor você saber para você ter noção do que está acontecendo do que se fazer de sons. Às vezes é bom ser legal se todos forem influenciados por algo. Então, mas você está pensando em influência, pensando em não ser influenciado, mas todos nós somos influenciados. Não tem como. É impossível. Até essa própria frase, a ignorância é uma bênção, é uma influência. Você está sendo influenciado por essa lógica, por essa ideia. É impossível. Aquele algo que se torna o correto. O que é correto? O que é certo? Era certo escravizar as pessoas. Era certo a mulher não ter direito ao voto. O que é correto? Eu discordo, porque isso é um problema. A ignorância é uma bênção. Então, se você não tiver... Se o mundo não for aquilo que você quer que seja, você fica frustrado, depressivo e você não aceita. Então, você começa a criar um mundo paralelo. É a pós-verdade, né? Não, eu não quero olhar isso aqui, não quero olhar esses fatos. Eu quero olhar os fatos que sejam... que agregam ao meu pensamento. A minha ideia. Outros fatos eu não aceito. Esse tipo de ideia, e não estou falando que é sua, viu, Fernando? Pelo amor de Deus. É que você colocou e acho que contribuiu bastante. Essa ideia de que a ignorância é uma virtude, ela retorna para a sociedade, para uma problemática social que nós temos hoje. A problemática de rede social, por exemplo, eu não gosto dele, eu vou excluir. Excluo. Ou app de relacionamento, gosto ou não gosto? Pá. Eu crio um campo em que é perfeito. O meu Instagram vai ser perfeito, o meu Facebook vai ser perfeito. Só vou ver aquilo que eu quero. O meu Twitter, vou ver aquilo que eu quero. O meu Tinder, eu vou só conversar com gente que eu quero, que eu acho bonita. A lógica de que a ignorância é uma bênção, eu não quero enxergar as coisas, só quero enxergar o que eu quero. É problemático demais. Porque anula aquilo que é mais humano, as nossas diferenças. Meio clichê, mas é a realidade. E transforma as pessoas em mais influenciáveis, né, professor? Isso. Exato, mais influenciável ainda. Não quer. E isso, acho que hoje que a gente vive politicamente no Brasil é muito claro. Seja uma pessoa de esquerda ou de direita. Quantas vezes eu não vejo comentário em Facebook, sei lá, tem lá no... Eu tava vendo isso, eu falei, gente, mas que coisa, né? A gente não gosta de ouvir aquilo que a gente não gosta. E então a gente cancela, pausa o vídeo, cancela, tira a pessoa e já era. A gente não gosta. Tem um programa na CNN que se chama O Grande Debate. E aí tem um cara, né, com opiniões, são dois homens com opiniões diversas. E aí, tipo, a galera, os comentários, eu não aguento, quando o fulano fala, eu coloco a TV no mudo. Quando o outro fulano fala, o ciclano fala, eu coloco a TV no mudo. Peraí, você não gosta de ouvir o contraditório, aquilo que você não gosta? A ignorância é uma bênção. Não quero ouvir. Eu quero continuar naquilo que eu creio, na minha ignorância. Ignorância vem de ignorar. Não sei se vem, mas me veio isso, pode ser. Ignorância, eu vou ignorar. Eu vou ignorar as coisas, ignorar o que eu não gosto. Complicado ouvir o que você não gosta. A gente tem que ouvir. A gente tem que ouvir. A pós-modernidade, acho que esse momento social que a gente vive, né, de rede social, de anular, cancelar as pessoas. Cancelar aqueles que eu não gosto. Isso é problemático. Isso é problemático. Enfim.
Ó, atividade 2, a resposta está aqui, tá? Ai, mas mais da hora, né? Fico conversando essas coisas. Enfim, não sei. Cadê isso? Beleza? Enfim, tá aí. Ô, professor, a ignorância no Google fala que é a falta de conhecimento. Então, tá ligado? A falta de conhecimento é quando você não lê. Falta de conhecimento, falta de conhecer, de eu ler aquilo que eu não gosto, aquilo que eu não concordo. Você vai angariar conhecimento. Até quando você vai debater. Como você vai, por exemplo, você menino e menina que é contra o machismo. Como você vai combater o machismo sem saber os argumentos de um machista que ele dá? Fala pra mim. O que, Matheus Eduardo? O que eu acho do quê? O que você acha disso? Acho o quê? Do que eu mandei. Ai, meu Deus, não vi, lindo. Meu argumento. Matheus, professor, tá. Isso é uma coisa que já tem dentro do ser humano, porque como você disse, um bebê, por exemplo, não divide as coisas. E também uma criança menor não tem a noção de que algo que ela pode falar pode ser preconceito racista com outra pessoa, como chamar ela de gorda. Ah, legal, Matheus. Ainda bem que você falou, eu tinha perdido aqui. Ó, o Matheus falou, professor, na minha opinião, isso é uma coisa que já tem dentro do ser humano. Esse mal, entre aspas, tá? Porque, como você disse, um bebê, por exemplo, não divide as coisas. E também uma criança menor não tem a noção de que algo que ela pode falar pode ser preconceito ou racismo com a outra pessoa ou chamá-la de gorda. A gente fala que, assim, a criança, ela tá no seu estado humano natural, né? É estilo sobrevivência, né? A noção de sobrevivência. Mas quando a gente entra em sociedade, a gente tem uma transformação, assim, na nossa forma de pensar o coletivo, tenta, né? Pensar o coletivo e o todo. Né? Será que nós somos naturalmente egoístas ou individualistas? Tentando buscar nossa sobrevivência? É meio complicado. Lembra aquele teste que eu já fiz com vocês? Eu não sei se eu fiz. Eu bati na mesa, dei um puta susto em vocês e todo mundo reclusou assim, né? Se protegeu, se autoprotegeu. É o instinto. É o instinto humano. Enfim. Meio doido. Eu acho que o que mais contribui na ideia de certo e errado vai muito da fé. Não fé religiosa somente, né? Fé naquilo que você crê, né? O que você acha certo e errado, né? É que assim, o complicado é você pautar o certo e errado. Quando você fala em fé, qual que é a problemática disso? Ah, eu acredito porque eu acredito, sem nenhum tipo de consistência, sem nenhum tipo de sustentação, de fatos, de evidências, sabe? Certo e errado. Por quê? Ah, porque sim. Mas peraí. Porque sim, velho? É fundamental você, com o passar do tempo, aquilo que você crê, você ter argumentos, você juntar as coisas para você conseguir pelo menos se defender da sua opinião, do seu posicionamento e estar aberto a mudar, né? Estar aberto a você mudar de opinião, mudar de ideia. Ah, boa, Ju. Ó, vou finalizar com essa frase da Júlia. Eu vi isso na internet, mó bom. Se dois homens vêm andando por uma estrada, cada um com um pão, e, ao se encontrarem, trocarem os pães, cada um vai embora com um pão. Mas se dois homens vêm andando por uma estrada e cada um com uma ideia, e ao se encontrarem, trocarem as ideias, cada um vai embora com duas ideias. A sua e a do outro. Né? Então é fundamental, principalmente nesse momento que a gente vive de muito estresse social. O Brasil vive hoje um estresse social. Né? A gente precisa ouvir o outro. Você quer convencer o outro, sei lá, de pautas humanitárias, né? Até direitos humanos, são humanitários. Fala, mano, como assim você vai ser contra isso? Ele é contra. Não esqueça que você está no Brasil, que é machista, que é racista, é tudo estrutural. Você tem um machismo estrutural, um racismo estrutural, e aí você quer que a pessoa, de uma forma, você de maneira bruta, chegar a chamar a pessoa de burra, ignorante, você acha que você vai convencer ela de alguma coisa?
Se você não der abertura para conversar, dialogar, e entender que às vezes a sua ideia, certas ideias, tipo, mano, não bate com a sociedade, tem um problema então aí. Também. O meu ponto aqui é o diálogo. Como eu vou dialogar com aquilo que eu não gosto? E é fundamental dialogar com aquilo que eu não gosto. É humano. Enfim, a gente está perdendo um pouco isso. É 4 minutos. Professor, você consegue enviar a aula anterior no e-mail da sala? Não o link, mas eu passo os slides. Fechou? Eu acho que é melhor, né? Eu passo o slide. Tá? Beleza, Dani? Beleza. Fechou. Atividade 2 aqui, pessoal. Bem, o em casa. Tenho 3 minutos. Só para pelo menos ter aí, né? Você poder tirar print e depois poder comparar. O exercício 1 fala sobre a política de apaziguamento, né? A política, e está bem claro lá nos slides, né? Sobre a política de apaziguamento foi quando deu permissão para a Alemanha, né? Conquistar territórios, investir na indústria armamentista, né? E acho que isso está fácil de responder. Estabeleça a relação entre a política de apaziguamento e a diretriz nazista. A relação entre a política de apaziguamento e a luta contra a União Soviética, né? É aquela ideia de que achavam que a Alemanha, deixar a Alemanha se recuperar, deixar a Alemanha se reconstruir, ia ser uma força aliada contra o socialismo, contra a União Soviética, né? Porque a França e a Inglaterra capitalistas, a Alemanha capitalista fala, bem, deixa a Alemanha se recuperar, se reerguer, porque é mais uma nação para combater a União Soviética. Deu errado, né? E aí na letra C, né? Quais são as consequências dessa política de apaziguamento? O fortalecimento do nazismo e a possibilidade do revanchismo alemão, né? A Alemanha tem a força agora, tem a condição de fazer a revanche, né? Porque a Alemanha, o sentimento de revanche dela é maior do que a disputa ideológica entre capitalismo e socialismo. O sentimento de revanche é maior, né? A revanche contra a França e a Inglaterra, do que os combates ideológicos. Tá? Então, assim, bem por cima aí a resposta. No exercício 3, podia ter mais... eu acabei gostando do assunto, né? E aí acabei... É que esse negócio do quadro, eu adoro observar quadros, assim. Eu acho que... E esse quadro é meio abstrato, então seria gostoso de discutir com vocês. Acho que o exercício 3, né? Acho que os elementos que representam o horror, gente, acho que é bem tranquilo, né? Tipo uma mãe chorando por perder seu filho aqui na esquerda, né? Na esquerda aqui. Um homem pisoteado pelo cavalo, você pode perceber, né? Aqui na parte inferior. Um cavalo, né? Agonizado, né? Um cavalo, tipo, sofrendo, né? Sentindo um sofrimento. E um homem sendo consumido por algo ali na direita, no canto direito ali da imagem. Acho que essa é a parte fácil, né? O problema é você ver algo positivo aí, né? Que símbolo de esperança tem aí? Você fala, velho, não tem. Tem a luz, a janela. Todo símbolo de luz e janela é um símbolo de esperança. Tá? Uma lâmpada acesa, então em cima do cavalo tem uma lâmpada acesa e alguém vem com um braço trazendo uma vela, né? Você vê saindo de uma janela de um local trazendo uma vela, trazendo uma luz, né? São símbolos de esperança. Tá? E para finalizar, o exercício 4, né? Fala quem são os personagens da charge, é o Hitler e o Stalin. O fato histórico, o primeiro é o do Tratado de Não Agressão e o segundo é o ataque do Hitler para cima da União Soviética. Quais foram as consequências? As consequências foram o enfraquecimento do Hitler, né? E do exército nazista. Tá bom? Beleza? Tenho menos de 1 minuto. Tá aí, espero que você tenha tirado o print. Essa aula vai para o YouTube, né? Não tem erro. Então é isso, tá? Qualquer coisa você dá uma olhadinha lá, beleza? Obrigado pela aula, professor. Falou, meus Valeu, amigos. professor. Até a próxima. Tchau, professor. Até. Júlia, a Flor também, tá? A Flor, no quadro. Falou. Tchau, tchau. Tchau, professor. Falou.